Então, se mais pra frente alguma coisa acontecer com o Ali, eles já vão estar lá no país de origem deles, tá ligado? E já vão estar morando com algum parente, algum amigo do Ali, enfim. E diferente de todos eles, não teve alguns minutinhos pra explicar um pouco de como é que é a vida do veinho aqui na vida real, aqui fora do jogo, entendeu? E isso parece até meio óbvio pra quem já assistiu a série, né? Mas vamos manter um pouco de suspense, pra quem não assistiu ainda. Aquele cara doidão lá também tá devendo muito dinheiro. Só que diferente dos outros jogadores, ele tá devendo pra um cassino, que eu acho que quem conhece um pouco de cassinos vai entender como é que os caras vai cobrar o dinheiro, né? E também tá devendo pro ex-chefe dele, mano. Ou seja, o cara tá na completa merda aqui fora. Ah, e guarda bem essa cena dele pulando da ponte, tá? Vai ser muito importante mais pra frente. E depois do cara ser traído, ele volta aos jogos. E depois do Ji-hoon ser quase comprado, ele também volta pros jogos. Mais pra frente tem uma cena de cada um deles entrando dentro do carro. E cada um deles desmaiando por causa de um gás que eles usam pra apagar os jogadores. Só que diferente de todos eles, de novo, o velho não tem uma cena dele desmaiando por causa do gás. É muito suspeito, né? E como eu disse lá atrás, foi seguindo o Ji-hoon que o policial conseguiu se infiltrar dentro do barco onde levava os jogadores. Aqui também a gente descobre que os jogos não acontecem em nenhum lugar movimentado. Tipo, sei lá, uma cidade grande ou então uma metrópolis, tá ligado? Os jogos não acontecem em um lugar como esses, e sim numa ilha. Uma ilha afastada de tudo e de todo, onde não tem nem sinal de telefone. Até porque seria muito estranho ninguém perceber um som de pipoco todo santo dia. E bom, dito e feito, aquela votação não serviu de nada e todo mundo voltou pros jogos. Dos 201 jogadores, 187 decidiram voltar. É uma taxa de retorno de 93%. Fica de olho nos que não voltaram e vai me atualizando. Só que diferente lá do começo, agora eles estão fazendo times, estão fazendo equipes, para eles sobreviverem lá dentro e passar pelos jogos com mais facilidade. Já que tá todo mundo descansado e de barriga cheia, vamos para o segundo jogo. O próximo jogo é Colmeia de Açúcar. E eu não sei vocês, mas eu nunca brinquei disso, velho. No máximo que eu brinquei disso foi aqueles livros de escola que você pegava... Eu não sei se alguém vai lembrar disso. Que você pegava uma tesourinha, tá ligado? E ia cortando as bordas dos desenhos que tinha lá no finalzinho dos livros. Aí você ia cortando. Depois você pegava uma cola e colava as pontas. Caralho, eu tenho um livro desse aqui até hoje, mano. Fora isso, o cenário dos jogos são muito interessantes. Se uma parada é nostálgica pra você, e você escuta uma música muito boa, misturada, tá ligado? Com essa parada nostálgica, você sente como aquela música casando muito bem com a cena, tá ligado? Isso acontece muito com o edit. Tem vezes que os caras fazem um edit de nostalgia e põem uma música atual, tá ligado? E a música combina muito bem com aquela cena, com aquela imagem. Então você fica reparando que quando a cena casa com a música, é como se formasse uma nova nostalgia, vamos dizer assim. Oh shit, here we go again. E por incrível que pareça, os caras conseguiram fazer isso, velho. Os caras conseguiram misturar jogos infantis e morte. Sara, Não sei quando querida, vou voltar. Lembre de mim. não faz Se isso o comigo. violão você escutar. Cara, é tipo, é uma sensação boa, só que é uma sensação ruim também, tá ligado? É como se... Bom, as regras desse jogo aqui é muito básica. Você tem que escolher um símbolo, e esse símbolo é desenhado em um molde de açúcar. Aí você tem que quebrar esse molde até sair o símbolo certinho, sem nenhum quebrado, sem nenhum erro. E se por acaso você quebrou o símbolo e não saiu certinho, você é eliminado. Ah, e dá um close nessa raba maravilhosa do nosso protagonista. Que viadão! Um tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Bom, como esperado, o protagonista passou, né? E o núcleo de protagonista também passaram. Vamos para o próximo jogo.
Assim, só no Comédia Açúcar morreu 69 jogadores. Quer dizer, também fora o Batatinha Frita, né? Que eu não tô fazendo a conta certinha, mas na edição eu vou colocar aqui no lado a contagem de mortes. Aqui também a gente descobre que os caras da PlayStation estão cagando e andando pros jogadores. Então, se por acaso eles brigarem entre si e eliminarem mais pessoas, é menos gente pra dar o dinheiro. Então, o que eles fazem? Ei, aqueles 5 ali. Pegaram comida 2 vezes. Eu vi tudo. Mais tarde. Você não é mim, não. Você não bate em mim, não. Você filho da puta. Vem só arrombado, vem. Sim, em vez dos caras se ajudar pra quando chegar lá na frente ter mais gente pra ganhar o jogo, eles simplesmente se matam e a maioria deles morre. E a minoria ganha o jogo, entre aspas. Uma parada que eu não falei também é que dentro dos jogos tem um problema muito grande de tráfico de órgãos. E sim, até dentro do jogo tem isso. E o que acontece? A maioria dos jogadores morrem, né? Como deu pra perceber lá atrás. Só que tem sempre um ou outro que sobrevive aos jogos. Tem sempre um que sobrevive desviando de uma bala, ou até tomando a bala num lugar errado, saca? Então, de algum jeito, eles sobrevivem. E esses sobreviventes são usados para tráfico de órgãos, porque eles ainda não estão mortos e os órgãos deles ainda estão funcionando de alguma forma. Então, eles arrancam os órgãos dessa pessoa para vender para outra pessoa. Só que eles fazem isso sem o líder saber. Então, como o líder não sabe disso, lá pra ele tá acontecendo tudo normal. Os jogos estão acontecendo, os jogadores estão indo dormir e os trabalhadores, vamos dizer assim, também estão indo dormir. Então não acontece nada sem ele saber ali, na cabeça dele. Só que como o líder é brabo, ele mata os caras que estavam fazendo isso e também mata o médico que estava ajudando eles. Aqui não tem muita coisa pra falar, então vamos para o próximo jogo. Que é outra brincadeira que, se você teve infância, você já brincou disso. Então não tem muito pra falar aqui. É basicamente os caras em cima de um terraço gigante. E lá em cima vão ter uma corda grandona e 2 times de 10 pessoas, no caso um de um lado e outro do outro, vão puxar essa corda. E quem passar da linha morre. É simples. E depois do veinho ter o seu momento de brilhar, eles ganham. No caso, o núcleo de protagonistas. Já na segunda noite não teve uma briga, já que tava todo mundo alerta, tava todo mundo esperando o pior acontecer. Então não teve uma briga em si. Aqui a gente descobre que o Ali é do Paquistão. Ou seja, o cara tá ali pra ganhar dinheiro e acabou entrando dentro do jogo. Só que ele é um refugiado. Então ele não tem passaporte, não tem entrada, não tem nada. Ele tá ali pra ganhar dinheiro e vazar dali, entendeu? Já o policial tá achando que um dos jogadores mortos é o irmão dele. Só que pra confirmar, ele dá uma olhada na lista de jogadores daquele ano e dos anos anteriores. Só que aqui tem um detalhe muito interessante. A lista dos jogadores de 2020, que é o ano que o jogo se passa, só começa depois do número 2. Ou seja, o número 1 não tem a ficha dele, não tem o nome, não tem a data, não tem todas aquelas perguntas que fizeram pro D1. Então, por quê? Por que não tem a ficha dele lá? E aqui também, mano, tem lista de jogadores desde 1999. Ou seja, os jogos que tá acontecendo ali acontecem desde 1999. E eu tava no ovo do meu pai nessa época. E como é que a polícia nunca descobriu isso? Eu não sei. E uma dessas listas, mais especificamente a de 2015, mostra que o irmão do policial ganhou todos os jogos. Ou seja, o irmão dele não morreu em 2020, no caso. E sim que ele ganhou em 2015. Que pra variar, eles não mostram o rosto do jogador de 2015, o ganhador de 2015. Pra dar um pouco de suspense. Eu acho que eu já falei tudo aqui, então vamos para o penúltimo jogo. Gambu. As regras do Gambu são muito simples também. Cada jogador tem que fazer uma dupla com um amiguinho. Ou seja, o jogo só pode acontecer em duplas. Não é em times, não é em dupla de 3. E cada um dos jogadores vão ganhar 10 bolinhas de goods. Ou seja, se são 10 bolinhas de good, cada dupla vai ter 20 bolinhas de good. E o jogador que conseguir ganhar as 20 bolinhas de good do outro amiguinho, ganha o jogo. E os que tiver com menos de 10... perde o jogo. Tá bom, daqui pra frente começa a engrossar um pouco o caldo para os nossos protagonistas. E sim, na teoria só tem um protagonista, mas eu gosto de falar que aquele ali é o núcleo de protagonistas. Então, vamos para as explicações.
Aqui temos a explicação do porquê essa mina não gostar tanto assim de pastor e de igreja. Porque o pai dela era pastor de uma igreja. E com a desculpa de purificar o corpo dela, de purificar a alma dela, ele abusava dela. Ou seja, é por isso que ela odeia tanto assim pastores, igrejas, etc, etc, etc. Você tá rezando pra quem agora? Pra Deus? Acha mesmo que foi Deus que te deixou vivo nesse jogo? Quando ele espancava minha mãe, ou quando abusava de mim, toda vez ele orava para perdoarem nossos pecados. Por ela não ter muitos objetivos de ir lá pra fora com todo esse dinheiro, ela deixa a número 240 ganhar. Até porque ela matou o pai dela depois de muito tempo de abuso. E o pai dela matou a mãe dela. Ou seja, ela não tem um motivo pra ir lá pra fora com todo esse dinheiro. Já a 240 tem, sim, muitos objetivos, né? E quem prestou atenção lá no começo sabe quais são esses objetivos. Não tenho nada. O quê? Você tem um bom motivo pra sair daqui viva. Quem tem um bom motivo deveria vencer. É o certo. Você tem que sair daqui viva, encontrar sua mãe, recuperar o seu irmão. Então aqui ela meio que se suicida, deixando a outra jogadora ganhar, pra ela ir lá pra fora e realizar os objetivos dela. Eu acho essa garota muito foda, velho, na moral. Já o Sang-woo fez uma estratégia muito boa e por causa dessa estratégia o Ali morre. Sim, o nosso Deus Ex-Master, divindade suprema, gigatônico, morre. Mas, assim, eu vou explicar isso um pouco mais pra frente, tá? Eu vi muita gente falando que o Sang-woo é um filho da puta por causa disso. E, na verdade, eu acho sim que ele é um pouco filho da puta, né? Só que ele também tem muito objetivo, tá ligado? E esse é o ponto de eu não achar ele tão filho da puta assim, tá ligado? Porque o Ali, ele queria ir lá pra fora pra cuidar da família dele. Já o Sang-woo, ele fez muita merda lá fora. E se ele não fazer alguma coisa, a mãe dele, que não tinha nada a ver com isso, vai perder tudo, tá ligado? Então, eu acho que entre o Sang-woo e o Ali, eu acho que o Sang-woo sim deveria ter ganhado aquela parada, tá ligado? E o Ali, infelizmente, morre. Adeus. Jogador 199 eliminado. Uma parada que eu não coloquei no roteiro desse vídeo era que, de um jeito ou de outro, o Ali concretizou o objetivo dele. Porque vocês lembram daquele pacote de dinheiro lá no começo que ele deu pra esposa e o filho dele? Então, eles foram pro Afeganistão de novo, tá ligado? Então, se eles foram pro Afeganistão, meio que o objetivo dele foi cumprido, porque ele queria sair dali, da Coreia, e trabalhar de volta no país dele, e morar de volta no país dele. Só que no final foi só a esposa dele, e não ele. E falando do Ji-hoon, velho, quem diria que ele ia usar a demência do velhinho contra ele mesmo, tá ligado? Sim, o Ji-hoon tava usando a demência do velhinho contra ele mesmo, só que o velhinho que tava enganando ele, achando que ele tinha uma demência. Sim, ele tem um certo grau de demência, só que ele podia muito bem ganhar aquele jogo lá, só que ele não ganhou. Então, tá tudo safe. E aparentemente, o velhinho número 1 morre. Aparentemente. Já o Valentão lá ganha na cagada e a mina lá do começo, aquela chata pra desgraça, fica viva. Uma parada que eu não falei lá no começo é que a história desse casal aqui acontece bem no fundo e bem timidamente. Ou seja, se você perceber durante a série, quando você for assistir, no caso, né? Eu presumo que depois desse vídeo você vai assistir a série. A história desse casal acontece bem lá no fundo, tá ligado? É bem timidamente. Vamos para o prato principal da mesa: os VIPs. Bom, aqui que começa a dar muita merda. Pouco se sabe sobre os VIPs, mas o que a gente sabe sobre eles é que eles são os verdadeiros jogadores do jogo. Ou seja, eles apostam em um número específico dos jogos, né, dos jogadores. E se por acaso um dos jogadores que eles apostaram... O cachorro latindo. E se por acaso um dos jogadores que eles apostaram ganhar, eles ganham mais dinheiro. É simples. É como se fosse uma aposta de cavalos, só que com pessoas. Eu acho que vocês já entenderam o que eu tô dizendo aqui. Tem uma fala dos VIPs que meio que entrega que os jogos não acontecem só na Coreia.
em si no mundo inteiro. Então imagina um desses jogos acontecendo aqui no Brasil, velho. Puta que pariu. Ia ser muito foda. Eles fazem suas apostas e o cara que apostou no marido lá do casal se fode muito. E sim, eu errei. O Gambu não era o penúltimo jogo. E eu não vou tirar isso do vídeo, então... Preguiça. Vamos para o penúltimo jogo. A Ponte de Vidro. Fudeu de vez! Esse sim aqui engrossa muito, velho. Esse jogo aqui é basicamente sorte, né? Aqui não tem outra explicação, aqui é só sorte. Se você pular no vidro certo, você ganha. E se você pular no vidro errado, você morre. E ainda despenca lá do altão. Macaco vai cair! Aqui os jogadores têm que escolher um número. E cada número que eles escolherem vai ser a sequência que eles vão jogar. Ou seja, se o número 1 escolher o número 1, ele vai ser o primeiro. E se o número 2 escolher o número 2, ele vai ser o segundo. E sobraram exatamente 16 jogadores. Então, quem fica lá atrás pode estar muito fudido. Só que quem tá lá na frente tá mais fudido ainda. Entendeu? Ah, capitão, mas por que o lá de trás tá fudido sendo que ele é o último? Então, é aí que tá. Tem tempo. A maioria dos jogos tem tempo. Então, quem fica lá atrás pode correr o risco de ser o último. E ser o último nunca é bom, tá ligado? Porque aí nunca vai sobrar tempo pra ele continuar o jogo. Então, por isso que ele tá muito fudido. Já o primeiro, você sabe por quê, né? Número 1? Aí eu teria que começar o jogo. Tá bom, e como esse é o penúltimo jogo, os caras têm que eliminar muito o jogador. Pra ficar só uma base certinha pra encaixar no último jogo. E pra não demorar muito, pra não ficar aquela parada chata, né? Então tem que diminuir muito os jogadores. Tá bom, então vamos exemplificar. Tá? Vamos exemplificar tudo aqui. A maioria dos jogadores morre. E dos protagonistas, aquela mina chata lá morre. E o valentão também morre. Abraçadinhos. Tá, então quem sobra do sobrevivente? No caso, os 3 últimos, os 3 finalistas. A Sai Byokan, o Ji-hoon e o Sang-woo. São os 3 finalistas do penúltimo jogo. De toda aquela porrada de jogadores lá do começo, lá da batatinha frita 1, 2, 3, morre. E só sobra 3 jogadores, 3 finalistas. E como forma de recompensa, eles fazem um banquete gigante assim para os 3 jogadores. Bom, a Sai Byokan tá perdendo muito sangue e tá muito machucada. E por causa de uma distraçãozinha do Ji-hoon, o Sang-woo vai lá e mata ela. E esse é mais um dos motivos pra galera odiar tanto o Sang-woo. E sim, eu concordo que nessa parte ele foi bem filho da puta. E ele não deveria ter matado ela. Mas eu já falei tudo, então vamos para o último jogo. Até porque esse vídeo ficou muito grande. Assim, e antes de ir pro último jogo, a gente tem que fechar algumas coisas pra não ficar nenhum furo no vídeo e nem no roteiro da série. Então, a maioria dos jogadores morre, então não tem nenhuma cena adicional, tipo, alguma conversa entre eles, alguma cena entre eles que podia acontecer no futuro. Que poderia ocasionar alguma coisa no futuro. Já o policial consegue fugir do líder e toda aquela parada louca lá que tá acontecendo na ilha. Ele consegue fugir e consegue, pelo que a gente vê, pelo que eu entendi, ele consegue enviar algumas provas pra delegacia. Só que aqui tem uma das maiores revelações da série. É muito besta isso que eu vou falar, então eu vou falar logo de uma vez. O líder era o irmão do policial. Oh my God! Sim, mano. Isso até faz um pouco de sentido, até porque não faz sentido o cara não tá na lista de 2020 e ele ter sumido há alguns meses atrás, entendeu? Não faz muito sentido. Então aqui a gente tem uma teoria de que os líderes, como ele, no caso dos jogos anteriores desde 1999, são os ganhadores dos jogos, entendeu? No caso, quem ganha o jogo vira um líder no futuro. Provavelmente. E aparentemente, o irmão do policial, no caso... Não. E aparentemente, o policial morre. Porque o cara tinha que matar ele. Então ele vai lá e mete um balaço no ombro dele e ele cai dentro d'água. E aparentemente, o policial também morre. Tá bom, mas por que eu falo que é aparentemente? Porque a galera sabe que se não tem corpo, então é porque foi aparentemente, entendeu? É sempre assim. Então não mostraram o corpo dali. Então aparentemente ele não morreu, entendeu? Então ele provavelmente tá vivo. Sim, provavelmente ele tá vivo, mas vai saber, né? E o velhinho, não mostraram o corpo do velhinho morto.
Sim, então aparentemente ele tá morto. Aparentemente. Já que não tem corpo do policial, então aparentemente ele tá morto. Tá bom, mas vamos para o último jogo. Até porque eu já tô cansado e tô dentro de uma sauna gravando esse vídeo. Squid Game. Os últimos jogadores são e Ji-hoon. Regras do jogo. Os jogadores têm que fazer 2 times, um pro ataque e um pra defesa. O ataque tem que passar por toda a lula e tocar na cabeça da lula. Já a defesa não pode deixar o atacante chegar na cabeça da lula. E já que a defesa não pode deixar o atacante chegar perto da lula e o atacante tem que chegar na lula, vale tudo. Sim, vale tudo. E aqui começa a última batalha dos jogos. A última batalha entre os 2 últimos jogadores. E se por acaso um dos jogadores não poder continuar, ele morre. Então, se a Sae-byokan tivesse lá no jogo, ela provavelmente ia começar. Ela provavelmente ia morrer logo no começo. Até porque ela não estava em condições de ir pra cima de qualquer um, né? Em resumo do resumo, o São se suicida para deixar o dinheiro todo na mão do Ji-hoon. 45,6 bilhões de wons vão todos para a mão do Ji-hoon. Meio que pagando os pecados dele, né? No caso do São, pagando os pecados dele. E o Ji-hoon promete que vai cuidar da mãe dele, vai pagar as contas da mãe dele, né? Vai deixar ela livre de qualquer problema futuramente. E ele promete pra Sae-byokan que vai proteger, que vai tomar conta e que vai cuidar do irmão dela. Bom, depois de tudo isso, quem ganha é o Ji-hoon. O nosso protagonista, tão querido, ganha. E depois dele voltar todo fudido mentalmente pra casa, de brinde, a mãe dele morre. Porque ela não aguentou a evolução da diabetes dela. Ou seja, ela não fez o exame e por causa disso ela morreu. Viu? Fica aí comendo essa caldinha de açúcar com pipoca todo dia. Fica? É isso que acontece. Morreu. Depois disso, dá um time skip de 1 ano. Depois de 1 ano, a gente tem a maior revelação de toda a série. O criador de todos os jogos, que sempre esteve lá dentro dos jogos, o cara que sempre coordenou os jogos das sombras, era o Venho. Por favor, cuide dos convidados por mim. Perdão, mas eu posso perguntar o motivo? Tenho certeza que ficar assistindo não vai ser tão divertido quanto jogar. Cara, eu achei isso muito foda, velho. Não é uma das melhores revelações de todo o cinema, de todas as séries do mundo, mas eu achei muito foda. Ela porque o cara aparentemente era um cara muito gente boa. E essa parada dele ser o criador de tudo aquilo que tá acontecendo era uma parada muito nova pra mim. Então, eu acho isso muito foda. O velho disse que ele só criou isso por causa que depois que ele ficou rico, ele não sentia mais felicidade em nada. Ele não se sentia feliz com as coisas simples da vida, né, vamos dizer assim. E depois que ele ficou rico, nada valia a pena. E quando ele era mais novo, quando ele era criança, ele brincava muito com as crianças. Ele brincava muito com os amigos dele. E por causa disso ele tentou inventar um jogo onde as pessoas pudessem se divertir, vamos dizer assim, e ter uma segunda chance na vida, de sair com muito dinheiro ou sair morta dali pra frente. E, por um lado, isso é bom, vamos dizer assim, né? Porque, assim, as pessoas mais inúteis, ou aquelas que não podem trabalhar, elas morrem, né?
E a pessoa que ganha fica muito rica. Na verdade isso não é bom, é muito ruim. Mas dá sim pra tirar muita reflexão do final dessa série, né? Se você ia ou não pra lá, se você estivesse com a faca no pescoço que nem o protagonista tava no começo da série. Então dá pra você repensar muito isso daqui a anos e anos lá na frente. E esse é o bom dessa série, até porque coisas que ficam imortalizadas, né? Vamos dizer assim, coisas que nunca morrem, são aquelas que fazem as pessoas pensarem muito, entendeu? É que nem Death Note. Death Note tem uma parada muito foda que no final você não sabe qual é a justiça certa. Então você fica muito tempo pensando. Pode ser que hoje você tenha uma opinião sobre que a justiça de um era certa, só que no futuro você vai ter outra opinião sobre outra justiça de ser certa. E aqui é a mesma coisa, tá ligado? Na sua opinião, você ia ou não pros jogos? Você ia ou não participar daquele jogo lá de vida ou morte? Pra ganhar muito dinheiro e sair da lama? Ou você ia morrer? Entendeu? E esse é o ponto que eu gosto de toda a série, todo filme, todo qualquer coisa. Entendeu? Que faz você pensar muito no futuro. E é muito foda isso. Bom, no final, a gente descobre que o Ji-hoon nunca tocou no dinheiro que ele ganhou. Eu não sei como ele viveu todo esse tempo, né? Assim, todo aquele dinheiro lá na mão. Até porque o cara fez por merecer, né? O cara trabalhou duro pra caramba pra ter aquele dinheiro. O cara viu muita gente morrer pra ter aquele dinheiro. E eu acho isso foda, porque ele mereceu aquele dinheiro. Tá vendo? É isso que eu falo. Daqui a alguns anos eu vou ter outra opinião sobre isso. Então, vamos pular logo essa parte. Bom, o velhinho morre e no final o Ji-hoon pega todo o dinheiro dele, que é merecido dele, né? E ajuda a mãe do Sang-woo. E do mesmo jeito ainda deixa da Sae-byo-kan. E ainda deixou o irmão cuidado pela mãe do Sang-woo. Só aí dá pra você perceber muita coisa. Dá pra você ter muitas reflexões. Tipo, é como se fosse também uma redenção, tá ligado? É como se fosse uma redenção do Sang-woo. Porque ele matou a Sae-byo-kan. E no final, o irmão da Sae-byo-kan é cuidado. A mãe dele vai cuidar do irmão da Sae-byo-kan. Eu acho isso muito foda. No final ele pega todo o dinheiro dele e vai... que agora tá nos Estados Unidos. Só que pra ir pegar o avião pros Estados Unidos, ele vê aquele cara de novo. Aquele cara lá do começo, que deu um cartãozinho pra ele. Puta que pariu. Aqui a gente tem a última cena de toda a série, que aparentemente vai ter uma segunda temporada. E agora vai ter o Ji-hoon tentando desmantelar todo esse jogo do Round 6, que acontece lá no Round 6. Bom, sobre a série, eu acho ela muito foda, tá? Bom, não é uma das melhores séries do mundo, não é uma das melhores séries de 2021, até porque eu tô gravando isso aqui já tem muito tempo que eu já fiz o roteiro. Mas é uma série feita pra você pensar um pouco, tá ligado? Pra você pensar se você iria pra dentro do jogo, se você iria tomar as decisões que as pessoas tomaram lá dentro do jogo. Foi por isso que eu matei ela. Porque eu sei como você é. Você ia desistir do jogo só pra tentar salvar a vida dessa menina. E se você participaria do jogo, entendeu? Essa é a parada que eu gosto na série, que faz você pensar muito sobre a série. E isso deixa ela imortalizada por muitos e muitos anos. Até porque daqui pra frente, muita gente vai pensar sobre ela. Vai pensar sobre o que elas fariam lá dentro. E é muito foda isso. Na minha opinião, eu dava uma nota 8 pra essa série, tá? Tem muita fala ali que é muito exagerada. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas tem muita coisa ali que é muito exagerada. Até porque isso é mais da Coreia do Norte, né? Da Coreia do Sul. Tem muita coisa fora aqui do Brasil, né? Vamos dizer assim, que fora do Brasil tem muita interpretação de personagens muito exageradas. E por causa disso, eu acho meio estranho, entendeu? Mas é como se fosse um estilo normal lá pra galera lá de fora. É só você ver um anime, por exemplo. No anime os caras gritam e choram por causa de uma frase, entendeu? I will not let you destroy my world! Mas fora isso, a série é muito boa. Recomendo pra todo mundo assistir, tá? É uma série que faz você pensar muito se você estaria lá no jogo. E é isso. Minha nota é 8, a série é muito boa. E é isso. Damas e cavalheiros, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá? Deixe seu like e se inscreve no canal. Eu sou o Capitão Kill. E é isso. Vocês são minha força. Tamo junto. Vamos lá. Um beijo, um cheiro do Capitão. E fica aí, pô. Tem mais vídeo aí. Assiste mais um pouquinho. Tchau.
How are you drinking? Criticando o erro do outro e